Nós concluímos o estudo de ontem falando sobre a igreja de Laodiceia. Laodiceia é a última das 7 igrejas do Apocalipse. Ela cobre o período de tempo desde o final da profecia das 2.300 tardes de manhã e a purificação do santuário celestial, o início da purificação do santuário celestial em 1844, até a volta do Senhor Jesus. Portanto, trata-se da igreja da atualidade. Trata-se da nossa igreja. Nós somos a igreja de Laodiceia. Veja a mensagem do apóstolo Paulo aos Colossenses, e que também era para os de Laodiceia, os laodicenses. Colossenses 4, versos 16 a 18. E uma vez lida essa epístola perante vós, providenciai porque seja também lida na igreja dos laodicenses. E aos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste do Senhor para o cumprires. Arquipo também era um companheiro de batalha de Paulo, companheiro de missão de Paulo. Veja o texto de Colossenses 2, versos 1 a 3, que é também para nós hoje. A mensagem para os laodicenses, a mensagem para os colossenses, é para a igreja também de hoje. Por isso que foi preservada pelo Espírito Santo. Colossenses 2, versos 1 a 3, lá nós encontramos o seguinte: tenham o conforto e a união em amor, a segurança alcançada pelo entendimento, a compreensão total da verdade de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Em Cristo estão todas as riquezas da sabedoria e do entendimento. Mas a mensagem à igreja de Laodiceia, lá de Apocalipse 14, Apocalipse 3, dos versos 14 a 22, lá diz o seguinte: vocês estão mornos, porque vocês não são nem quentes nem frios, eu estou a ponto de vomitá-los. Vocês têm um orgulho espiritual. Os membros da igreja de Laodiceia, a igreja de Laodiceia se arrogava a ter tudo. Entretanto, vejam o que o Senhor Jesus fala a essa igreja: vocês, na verdade, são miseráveis, infelizes, pobres, cegos e nus. Para quem achava que tinha tudo, não precisava de nada, o Senhor Jesus está falando assim: vocês não têm nada, vocês precisam adquirir de mim. Adquirir o quê? Adquirir ouro refinado. O que é esse ouro refinado? Esse ouro refinado é aquele que passa pelo fogo das provações. Mas ainda vocês precisam de roupas brancas. Por que roupas brancas? O que significam? As roupas brancas significam a justiça de Cristo. Vocês que acham que estão com tudo, vocês não têm nada e precisam da justificação do Senhor Jesus Cristo. Vocês precisam de colírio. O que é o colírio? O colírio é o Espírito Santo, que nos faz ver a nossa real condição e nos faz mover para tomarmos uma posição de acordo com a vontade de Deus. Mas ainda lá, na mensagem à igreja de Apocalipse, a igreja de Laodiceia, no Apocalipse, o Senhor Jesus diz assim: eu que estou à porta e bato, quero cear com vocês. O Senhor Jesus quer cear conosco, os membros da igreja de Laodiceia. Considerando a história do povo de Deus, vemos que os mesmos problemas têm se repetido. Os profetas repreenderam os israelitas por quererem adorar como o mundo e os exortaram a se arrepender antes que fosse tarde demais. Isaías lamentou: vejam como a cidade fiel se tornou prostituta. Isaías 1, 21. Ele exortou o povo para retornar a Deus, para ser perdoado e purificado. Tanto João Batista como Jesus convocaram as pessoas a se arrependerem, a darem frutos que resistiriam ao teste do julgamento dos últimos dias, conforme Mateus 3, 2. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Esse mesmo texto se encontra em Mateus 4, 17. Os apóstolos transmitiram uma mensagem semelhante. Atos 2, 38. Arrependimento, batismo. E após arrependimento e o batismo, a dotação do Espírito Santo. As mensagens de Isaías e de Apocalipse são mensagens paralelas, mensagens que falam sobre a união entre o céu e a terra. Isaías 60, versos 1 a 3. Resplandeça, porque já vem a tua luz. A glória do Senhor está brilhando sobre vocês.
Apocalipse 18, 1 a 4. Advertência ao povo. Caiu a grande Babilônia, a prostituição religiosa. Saiam dela, povo meu, não sejam cúmplices dos seus pecados. Saiam, resplandeçam. Isaías 62, 1 a 5. Jerusalém é a noiva do Senhor. Ela terá uma coroa de glória. Ela é chamada minha delícia. Ela está casada com o Senhor. Apocalipse 19, 7 e 8. Chegou a hora das bodas do Cordeiro, do Senhor Jesus Cristo, e a noiva já se preparou, a igreja. Aqui nós vemos duas cidades, irmãos, Babilônia e Jerusalém. Jerusalém é a noiva do Senhor, e Babilônia, a prostituta das doutrinas, a prostituta espiritual. E vemos também o casamento de Jerusalém, a noiva do Senhor, o casamento com o Senhor Jesus Cristo. Deus unirá o céu e a terra, mas por causa do conflito, isso precisa ser feito em etapas. O grande conflito implica em que a restauração do plano de Deus seja feita em etapas. Em primeiro lugar, irmãos, foi o Calvário. Satanás perdeu qualquer afeição que havia para com entre os seres celestiais. No Calvário, o Senhor Jesus demonstrou o verdadeiro caráter de Satanás e o seu verdadeiro caráter, ou seja, o caráter de Cristo, se colocando como um sacrifício para salvar. Por meio do ministério de intercessão do juízo desenvolvido por Cristo no santuário celestial, os fiéis são aperfeiçoados em todo o bem para que possam fazer a vontade de Deus. Portanto, primeiramente o Calvário, depois o ministério atual do Senhor Jesus Cristo no santuário celestial. Depois ainda, outra etapa dessa união entre o céu e a terra, o juízo durante o milênio e o juízo final. Nesses dois juízos, as questões serão resolvidas. Pecado e pecadores impenitentes serão destruídos pelo fogo, que purificará a terra. Então, agora, após a purificação da terra, só com o fim do pecado, o céu e a terra finalmente poderão ser unificados. Veja, sacrifício de Cristo, ministério no santuário celestial, juízo milenial e juízo final, e então a união entre o céu e a terra. As etapas do plano de restauração do projeto original de Deus para os seres humanos. Nós estamos agora, irmãos, vivendo a segunda etapa, o ministério de Cristo no santuário celestial. Como que está a nossa condição espiritual? Nós vemos aqui que é preciso vigiar. Nós temos aqui Mateus, o Senhor Jesus falando, o primeiro João Batista falando, depois o Senhor Jesus falando, arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Está próximo o reino de Deus. Qual é a nossa atitude? Estamos realmente nos preparando, estarmos prontos para receber o Senhor Jesus? Que o Senhor Jesus esteja com cada um de nós, que o Espírito Santo esteja trabalhando com cada um de nós, para que quando o Senhor Jesus voltar, e cremos, irmãos, a volta do Senhor Jesus está próxima, quando o Senhor Jesus voltar, nós estejamos prontos, aguardando, como diz a Bíblia, a bem-aventurada esperança, a volta do Senhor Jesus.